Tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho e hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando informações e entretenimento. E o nosso convidado já está aqui. Hoje vamos falar do Reino de Deus, vamos falar também um pouquinho da nossa cidade. E dividindo aqui comigo a bancada do Frente a Frente com o Toninho, Babi Carneiro, tudo bem? Olá, Opa! eu sou a Babi Carneiro e te convido para o nosso programa Frente a Frente com o Toninho e a Babi. Aqui, a emoção é real, a conversa é franca e a conexão é inevitável. Toninho? Opa, Babi, vamos mandar um abraço para aquele pessoal do Maranhão. Nossa, Maranhão, onde nós estivemos visitando. Mandar um abraço para o Tino Nato. Com certeza. Mandar um abraço para a tia Maria, mandar um abraço para minha irmã do Carmo, mandar um abraço para o James, que sempre fala com a gente, para a tia Paixão, sim. O Edmilson, aquele homem do coração desse tamanho, e para todo o pessoal que nos recebeu. Para o seu Jorge. Meu pai, que é uma pessoa especial, 94 anos, né? Sim. É uma pessoa muito querida. E todos aqueles que nos acolheram, né? Todo o pessoal do Maranhão, em especial, um estado que a gente ama, um estado de pessoas sofredoras. Mas muito calorosas, exatamente, né, Toninho? Acolhedoras, trataram nós muito bem, né, com muito amor. Sim. Né? Um lugar paradisíaco, diferente, né? A gente aconselha o pessoal a visitar o Maranhão? Com certeza, né? Hoje o Maranhão é um grande produtor de soja. Antigamente o pessoal, a roça era todo em sistema de agricultura mesmo familiar, e hoje os grandes projetos estão no Maranhão, né? Sim, que bom, né? Sim, é verdade, Toninho. Vamos falar de Radar Eletrônica, mandar um abraço aí para todo o pessoal da Radar Eletrônica. Radar Eletrônica, conselho de manutenção, é na Radar Eletrônica. Se seu eletrodoméstico quebrou, liga lá na Radar Eletrônica, faça um orçamento sem compromisso. A Radar Eletrônica trabalha com todos os segmentos de eletroeletrônica. Então, sua TV quebrou, deu problema, leve lá. A Radar Eletrônica atende nos telefones 31 15 12 06 e do telefone 19 989 19 08 60. A Rádio Eletrônica atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e no sábado, das 8 às 13. Tá dado o recadinho, Babi? Que bacana, Toninho. A Radar também faz laudo, viu? Elabora laudo. Se seu eletrodoméstico quebrou, precisa acionar o seguro ou a CPFL, leva na Radar que o pessoal faz aí o laudo para que você apresente a sua seguradora ou a CPFL. Tá certo. Toninho, você sabia que existe uma forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos? Opa, que maravilha, né? Isso é bom. Exatamente, sem precisar passar por processos judiciais, Toninho, chama-se arbitragem, mediação e arbitragem. A justiça arbitral é um método alternativo de resolução de disputas, no caso. Bem bacana. Sim, Toninho. No Brasil, o sistema judiciário está muito carregado, Toninho. Então, começou-se a utilizar o sistema arbitrário. O sistema arbitrário, de certa forma, ajuda a resolver as demandas, as soluções de problemas que estão parados. Seria muito bacana passar para as pessoas um pouco sobre arbitragem em cada programa nosso. O que você acha, Toninho? Eu acho que é muito válido, porque o sistema hoje está muito carregado, assim como você já falou. Muitas vezes leva 2, 3, 4 anos, 5 anos, 20 anos a perder de vista, e esse sistema funciona. Sim. E funciona muito bem. Sim, é muito aceito na justiça estatal, que a gente fala, né? Os juízes estatais não contrariam as decisões dos juízes arbitrais, né? Aceitam, homologam, inclusive, né? Todo o processo é feito pelo representante arbitral, né? No meu caso, como sou formada pela JusExpert, sou juiz arbitral, trabalho com esse tipo de sistema. E, por favor, entre em contato comigo caso houver alguma demanda, né, Toninho? Que bacana, né? Então, Babi tá aí de braços abertos aí para atender você. Babi, vamos fazer um comentário aqui sobre uma pessoa muito querida que Deus levou, uma grande perda para a TV Sol. Sim. Edivaldo, uma pessoa querida, diretor da TV por muitos anos. E, infelizmente, tudo, como eu diz assim, a gente veio para esse mundo, mas viemos com data de validade, né? Sim, é verdade. Então, infelizmente, Deus levou o Edivaldo, uma pessoa querida, que a gente tinha muito carinho por ele.
E então é uma grande perda para a TV Sol. A única certeza que a gente tem nessa vida é da morte, né? Não tem como ninguém escapar. Então, Né? São coisas que a gente não tem controle sobre a nossa saúde, sobre a morte, né? São coisas que a gente realmente não consegue controlar. Nem todo o dinheiro do mundo livra a gente. É por isso que eu sempre falo, perante Deus, nós não somos nada. Nada. Não adianta diploma, né, conhecimento de faculdades e tantas outras coisas que as pessoas almejam, né, com tanta gana, né, sendo que na hora da morte não tem outra correria, não tem outro lugar para a gente ir. Então, meu sentimento aí para toda a família do Edivaldo, uma pessoa querida, que a gente tinha muito carinho por ele, e que comandou aqui os estúdios da TV Sol, era diretor e também apresentador da área do futebol, né? Ele Sim. era técnico, era muito envolvido na... E muito nosso amigo, né, Toninho? Sim, sim. E então, assim, o que deixa as lembranças boas, um momento bom. Fomos almoçar algumas vezes, inclusive no Pesqueiro São João, né? Sim, nos divertimos bastante. Momentos inesquecíveis, né? Uhum. É verdade, Toninho. E agora, aproveitando essa deixa, né, vamos então falar um pouco sobre o reino de Deus? O reino de Deus com o pastor Luciano. Pastor Luciano, ilustre, por favor. Nobre. Por favor, traga-nos luz. Né? Pastor Luciano. Falar de Deus é um privilégio. É uma honra. É uma honra. Ter o senhor aqui no frente a frente com o Toninho. Seja bem-vindo. Obrigado. Pastor. Obrigado, Deus abençoe. Imagina. Pastor Luciano é uma pessoa que prega a palavra de Deus. De vez em quando você vai passar no Jardim Morada do Sol, vê ele com megafone, pregando, falando do reino de Deus, como diz, com atrevimento, né? Fala com ousadia, fala sem medo, entendeu? Com convicção daquilo que prega. Isso Sim. é muito bom, pastor. Porque hoje, pastor, com todo respeito aos pastores, o reino de Deus está dividido. As igrejas dividiram. As pessoas não pensam em alma, pensam em dízimo. Isso é muito ruim. Até hoje, para a gente encontrar uma igreja para você congregar, ficou difícil. Mas aí a gente vê pessoas que pregam, como o senhor prega, não prega entre quatro paredes, prega na rua com microfone, dizendo, se você não se converter, o que acontece? Perde a salvação. Perde a salvação. Então se apresente aí, pastor. Boa noite para todos os pecadores, né? Toninho, Babi, muito obrigado pela essa oportunidade. Nossa. A gente que é grato. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Por fazer parte do reino de Deus, né? Sim. Porque, na verdade, não é fácil, né? É uma luta constante e essa luta é espiritual, né? Não é carnal. Como você fala que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6:12, né? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o principado dos ar, que é Satanás, né? Então nós devemos lutar sempre em prol do reino de Deus. Há muitas pessoas que estão lutando em prol de si, né? Mas nós que temos a consciência da sã doutrina da palavra de Deus, nós temos que lutar em prol do reino de Deus. O que é lutar em prol do reino de Deus? É arrebatar as almas do inferno, trazer para Cristo, né? Para a luz da palavra do Evangelho de Jesus, né? Certo. Babi? Como a igreja evangélica, pastor, se posiciona em relação às questões como pobreza, desigualdade social, direitos humanos? A gente muito ouve falar sobre o quanto a igreja evangélica ajuda as pessoas, né, de certa forma, uma cesta, um cobertor. Tem igreja até que tem grupos, né, que se unem para pedir esse tipo de alimentos nas casas. Como que a igreja se posiciona? É um órgão dentro da igreja, fala sobre assistência social, né? Sobre, quando fala de dívidas, ofertas, essas coisas, tudo é para poder ampliar, para poder ajudar. É justamente para isso. Isso, mais necessitado, né? Os órfãos, as viúvas, né? E os carentes, né? Que precisam realmente ir daí. Mas eu vejo numa parte também que não é só nisso também, né? Que a pessoa só não come e bebe. Também tem a luz, tem o gás, tem o aluguel, né? Que hoje em dia é um absurdo aqui na cidade de Indaiatuba, né? O aluguel. Né? Então, enquanto não há precariedade de emprego, essas coisas, então a igreja, por si, ela tem que disponibilizar, né, ajudar essas pessoas mais carentes que precisam, né, até eles se reativar novamente no trabalho. Sim, né? se reerguer. Isso.
Exatamente, pastor. A gente fica feliz aí porque a gente ainda acredita que há homens de Deus, entendeu? Que sabe da onde veio e para onde vai. E isso nos motiva a continuar acreditando, entender que a gente não está só, porque, como diz, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente tem que estar perto de alguém que acredita, que prega a palavra genuína e não só dízimo e oferta. É verdade, é verdade. Pastor, como que a igreja evangélica se posiciona em relação a questões de gênero e sexualidade? É um assunto novo, vamos dizer assim, né? Mas é uma coisa que realmente está no nosso dia a dia com mais força. Como que o senhor acha que a igreja, ou o que o senhor pensa sobre essa questão? A questão que eu penso, assim, de fato, é sobre a palavra de Deus, né? Concernente esse acontecimento que está ocorrendo, né, que não foi não só na nossa época, né, mas dos tempos antigos, né? Como se fala refere lá em Gênesis capítulo 19, vai falar, né, sobre Sodoma e Gomorra, né? Que ali Deus destruiu aquela cidade, né? Por causa do pecado. Desse pecado, né, que afeta, né, a lei de Deus, né? E Deus ele aborrece desse pecado. E na verdade, quando Deus fez um homem, ele fez homem e mulher. Ele fez macho e fêmea. Deus criou. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva, né? Então nunca vi um homem preferar com o outro, entendeu? E nem a mulher preferar com a outra. Não, então não dá certo, não é coligação. Então, na verdade, a procriação vem do homem e da mulher, entendeu? Porque, na verdade, a semente está no homem. A mulher é injetada na mulher para que a mulher dá luz à semente, entendeu? Para que venha procriar a terra, entendeu? Não sou contra, assim, a pessoa pessoal deles, não, sou contra a prática. E, na verdade, a Bíblia, ela é contra. Então, ela defende a ação do reino de Deus. Então, o mundo hoje está caminhando, se você for olhar pela luz da palavra, o mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. E Deus está irado com este mundo. Então, de fato, você pode ver os sinais que estão acontecendo tudo aí, porque por causa do pecado do ser humano, porque as pessoas hoje, eles não querem entrar pela obediência da palavra de Deus, mas eles querem fazer segundo os seus méritos e segundo as suas vontades carnais, entendeu? É aonde que Romanos capítulo 1 vai falar sobre daí, né? Que trocaram a glória de Deus para a glória dos homens, né? E se corromperam, né? Pelas vaidades, pela soberba da vida, né, e a arrogância da vida, e trocaram o quê? Né, a sexualidade, essas coisas que hoje trouxe o quê? A concupiscência da carne, que é o pecado, né, que afetou a lei de Deus. Pastor, uma colocação, e eu queria que o senhor completasse. A palavra de Deus diz que nós não somos dono do nosso corpo. Isso é fato? Nós não somos dono. Um dia nós teremos que prestar conta desse corpo. Sim. Então, tudo que nós fazemos através do pecado, nós vamos ter que prestar conta. Sim. Porque esse corpo é emprestado. É isso mesmo? É que, na verdade, nós estamos numa casa e essa casa chama o nosso corpo. Então, nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso templo, né? Que Paulo diz que se aquele que não cuidar do vosso templo, então Deus destruirá. Entendeu? Que o templo do Espírito Santo de Deus não é parede, é nosso corpo. Então, por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, entendeu? Para que nós não venha trazer o quê? Desgraça, né? O pecado que vai afetar o nosso corpo, para que não venha trazer divisão e discórdia com o Espírito Santo de Deus, né? Porque o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo de Deus habita em templo limpo, aonde cabe somente a Ele. Porque não adianta numa fonte jorrar água doce e água amarga. Então, ou jorrar água amarga ou jorrar água doce. Sim. Então, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, ele habita no templo limpo, aonde há pureza, aonde há santidade. Então, por isso, no nosso corpo, nós temos que santificar ele todos os momentos da nossa vida. E ainda, Babi, aproveitando aqui essa deixa, o que é o Espírito Santo de Deus? O que ele faz para que você queira ele na sua vida? Para que os nossos telespectadores possam entender. O Espírito Santo, na verdade, ele é o próprio Deus, né? E o Espírito Santo de Deus, ele requer em nossa vida a santificação. Porque sem a santificação, não tem como agradar a Deus.
né? E como nos santificar? Nós devemos santificar a nossa vida através da palavra e da oração e do jejum e da obediência na palavra de Deus, para que nós não venhamos aceitar as coisas que não convêm a Deus, mas que nós venhamos a fazer tudo quanto agrada a Deus. E como agradar a Deus? Obedecendo a sua palavra. Sim, que lindo, poxa vida. E quais são os principais desafios que a Igreja Católica vai enfrentar nos próximos anos? Porque está sendo muito atacada, né? A Igreja Evangélica está sendo muito atacada de vários lados. Já para começar a falar, no início de tudo, né, quando fundou-se a Igreja Católica, né, a Igreja Católica, muito se fala que foi a igreja fundada por Jesus Cristo. Outros dizem que foi fundado por pensadores que se revoltaram na Revolução e acabaram fundando a Igreja Católica. O que o senhor tem a falar sobre esses fatos? Na verdade, daí como fala, é uma heresia, na verdade, porque, a princípio de tudo, a Bíblia nos relata, em Atos 2, de Apóstolo, né, que é a fala da igreja primitiva. Então, a igreja que foi fundada em Cristo. Não foi fundada em papa, não foi fundada em pastor, não foi fundada em homem nenhum, e nem fundamento de homem. Ela foi fundada em Cristo Jesus, entendeu? E aí, quando o senhor fala em heresia, o senhor está querendo dizer que é uma fake, é isso? É um fake, é uma mentira, entendeu? Porque, na verdade, isso não é fato. Agora, a Bíblia, ela é fato, ela é verdadeira. Então, a igreja verdadeira é a igreja primitiva, que ali é onde foi os apóstolos, ali foi convidado 500 pessoas para esperar a promessa do Espírito Santo. Mas de 500 pessoas, 380 pessoas desistiram, foram embora. Não esperaram a promessa. Somente ficou 108 pessoas que ficaram esperando a promessa. Com os 12 discípulos, foi 120 pessoas que receberam o Espírito Santo, entendeu? Então, ali, geralmente, a igreja verdadeira mesmo é a igreja de Cristo, que a igreja primitiva foi as mais velhas, não foi a igreja católica. Sim, não foi a Igreja Católica. Não. Então, se eles falam isso, eles estão mentindo. Geralmente, eu falo isso biblicamente. Sim. Só fazer aqui mais uma colocação. Quando os cristãos falam em Espírito Santo, eles estão falando uma coisa tão boa. Por que as pessoas ficam tristes? E é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo estar triste. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela ser infeliz. Essa é a bondade que o Espírito Santo traz sobre uma pessoa, sobre um ser humano. Então, quando você tem Deus na sua vida, você pode até não ter comida, mas você está feliz. Você pode até não ter nada em casa, mas a sua alegria e a paz. E quando alguém olha para você, ele quer ser você. Ele tem inveja de você. Então, quem tem Deus, tem alegria, tem paz. Por que muitas pessoas a gente olha para ela e diz assim, eu quero ser igual a ela? Né? Ela pode até não ter dinheiro, mas ela consegue trazer, ser esse espelho, ser essa reflexão aonde você quer ser aquela pessoa e essa pessoa tem o Espírito Santo. Não é isso, pastor? Sim. De fato, Montanho, porque, na verdade, a pessoa que tem Cristo, nada neste mundo interfere a alegria dele, entendeu? Porque quem dá alegria para o céu é o Espírito Santo de Deus, né? Porque, na verdade, nós somos homens, nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós, na verdade, humanamente, nós sentimos tristeza, nós sentimos fadiga, angústia, né? Muitas vezes nós estamos com a cabeça baixa, muitas vezes nós estamos tristes, mas o que nos dá alegria em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, entendeu? Quando a pessoa tem Cristo, que serve a Deus, não importa ele a luta, o sofrimento que passa, o que passa na vida, constante da vida, porque Jesus foi bem claro dizendo. Sim. Jesus não disse, vem para cá que você vai ser abundância, você vai ter só maravilha. Não, você vai só tomar água de coco, não. Jesus veio tereis aflições. Sim. Mas no mundo passaria por muitas aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Então, Cristo está descendo um exemplo para nós, que ele venceu. Jesus passou por tudo isso. Sim. Entendeu? Mas ele venceu a agonia, ele venceu a tristeza, ele venceu tudo. Tudo que nós sentimos hoje, Jesus sentiu aqui quando estava presente aqui na Terra.
Então, todos nós sentimos. Mas a única diferença daqueles que servem a Deus, que nem está relatando agora, porque ele é feliz e eu quero ser que nem aquela pessoa, é porque geralmente ele tem uma expressão de Deus na vida dele. Entendeu? Então, ele não importa se a mesa está farta, ou se a mesa está vazia, ou se ele tem dinheiro no bolso, ou se não tem, mas o que satisfaz um homem não é o dinheiro, não é a riqueza, não é o que ele tem. O que satisfaz um homem é Cristo. Exatamente. Então, a maior alegria da nossa vida é Cristo. E eu digo mais uma coisa, assim, há homens, nós, muitas pessoas enganadas com a riqueza desta vida. Porque a maior riqueza não está no dinheiro, não está Concordo. no ouro e nem na prata. A maior riqueza está em Jesus. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Então, o que nos faz felizes daí, Babi? Exatamente. E, bom, eu ia continuar com esse assunto, a gente estava no comercial já, né, Tony? Isso, vamos para os comerciais A e gente em volta seguida a depois. gente volta abordando esse assunto. O Val Lanches faz parte da história e do sabor de Indaiatuba. Com muito carinho e dedicação, servimos gerações de famílias que buscam uma comida gostosa, feita com amor e aquele toque especial. Nosso prato principal é o queridinho da cidade, o omelete, e não é à toa que somos conhecidos como o rei do omelete. Preparado na hora, com ingredientes fresquinhos do jeitinho que você gosta. Mas aqui tem muito mais. Lanches deliciosos, porções caprichadas, caldos quentinhos, saladas e uma grande variedade de opções para todos os gostos. Val Lanches, há mais de 2. Na Neonco Especialidades, o cuidado com você vai muito além do tratamento. Aqui, cada detalhe foi pensado para acolher, orientar e tratar com excelência. Nossa equipe multidisciplinar é referência em oncologia e especialidades, atuando com tecnologia, empatia e compromisso. Atendemos os principais planos de saúde para garantir o acesso ao melhor cuidado. Neonco Especialidades. Tecnologia, humanização e confiança para cuidar de você. Voltando dos comerciais com o pastor Luciano, que está aqui hoje trazendo uma reflexão sobre o reino de Deus, e a companheira de bancada, Babi Carneiro. Então, antes do comercial, eu gostaria muito de perguntar para o pastor Luciano como a igreja evangélica vê casos de escândalos e desvio de conduta de alguns líderes religiosos. Desde sempre a gente ouve, né, escândalos, pastor, envolvendo roubo de dízimo, conduta sexual inadequada com pastores, bispos, né, padres, né? Como é que o senhor vê esse desvio de conduta no meio santo, vamos falar assim? Perdão, desculpa. Desculpa, pastor. A gente está gravando, mas pode continuar, por favor. É de fato que, na verdade, isso não está em oculto, isso está em revelação, né? Porque Jesus nos revelou, já deixou isso bem claro, né? Que nos últimos dias haveriam, né, muitos detratores, falsos pastores, falsos bispos, falsos ensinadores, falsos mestres, né? Até os apóstolos disseram, o apóstolo Paulo disse, né? Ele afirma dizendo nas cartas, né, de Coríntios, né? E aí por diante, que fala que Jesus me fala que haverá mês que vem um escândalo, mas ai de quem por quem vier o escândalo, né? Hoje nem todos que pregam o evangelho eles são fiéis a Cristo, entendeu? Muitas pessoas hoje se corromperam por causa do dinheiro, por causa da posição, por causa do status, né? Por causa da cadeira, né? Sim. Por causa da posição, mas esquecendo que a própria palavra vai condenar ele no final, entendeu? Sim. Porque é que nem Jesus falou para os fariseus: você estraga a porta, eles entram e você fica de fora. Quer dizer, nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Sim. Então, é mesmo que vem o escândalo. Agora, nós temos que se conscientizar-se que nós temos que, pela palavra de Deus, nós não devemos olhar para esse tipo de pessoa. Ainda que, o fulano tal roubou, mas você não rouba. A Bíblia, o que me segurou hoje, Babi, hoje, é em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus.
Se você deixar de olhar para Jesus, se for olhar para os problemas, porque o pastor roubou, porque o pastor estrupou, porque o pastor fez isso, fez aquilo, você nunca vai servir a Deus. Você está colocando a sua alma em jogo. Entendeu? Você está colocando a sua alma a perder. Se você olhar para o homem, você nunca vai servir a Deus. Isso é Então, verdade. então, de fato, nós temos que olhar só para Jesus e seguir a Jesus, porque Ele é o caminho. Eu vi, pastor Luciano, uma mensagem que dizia o seguinte: quem vai na igreja por causa de Jesus nunca sai. Nunca. Agora, quando você aceita Jesus por conta do homem, você desvia. Eu faz algum tempo que eu aceitei Jesus, em 2009. E já passei muitas lutas, eu já fui expulso de igreja, já pediram para mim não ir mais em outras. Eu vou do mesmo jeito, não tem porquê eu desviar. E eu já passei por isso, já passei coisas que pessoas por bem menos já não ia mais, porque eu entrei na igreja por conta de Jesus e não por conta do homem. Nessa igreja fechou as portas, eu vou em outra. De fato, também, porque eu passei muito por isso também. Eu passei muito perseguição, passei por prova, luta, já fui expulso da igreja, entendeu? Já. O pastor pegou assim, me explicou: aqui não é seu lugar, você pode procurar outra igreja. Aí o que eu fiz? Eu falei: pastor, antes de eu chegar aqui eu já estava. E outra igreja não é do Senhor, é a igreja de Cristo. E eu sigo a Cristo, não sigo o Senhor. Então, na verdade, há homens que são líderes de igreja, Babi, mas Toninho, eles pensam que são dono da igreja. E a igreja é de Deus. Não, o dono só tem um, só Jesus. Isso. Para ser dono da igreja, Toninho, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, primeiro tem que morrer e ressuscitar. Então, quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus. Só foi Jesus. Entendeu? Então, de fato, eu passei por muitas coisas, mas graças a Deus que hoje eu estou firme, hoje que nem você falou, estou firme por causa de Jesus. Se eu fosse olhar para o homem, hoje não estaria na igreja mais, não foi? Eu acredito plenamente, pastor. Aliás, perguntar para o senhor, que é uma pessoa que sabe muito mais do que eu, a sabedoria do homem, eu tenho, né? O conhecimento Sim. do homem eu tenho. Agora, o conhecimento espiritual, que é o que me falta, e eu estou sempre procurando esse conhecimento espiritual que o senhor tem muito, né? O Toninho também tem muito, e a gente procura constantemente estar eu pelo menos, né, entrando nesse mundo espiritual, aprendendo sobre espiritualidade, porque esse conhecimento realmente vai além de diplomas ditos pelos homens da terra, né? Porque quando a gente chegar, repito, falei no programa anterior, repito novamente neste, chegar perante Deus com 10 diplomas, 10 faculdades, não vai adiantar. Tem que ter realmente esse conhecimento, né, profundamente o conhecimento espiritual. Então eu pergunto para o senhor, qual o papel da oração e do culto dentro da igreja, na vida dos evangélicos? De fato, irmão Babi, que na verdade, dentro da igreja, o cristão tem que sair da sua casa. O culto não começa na igreja, o culto começa dentro de casa. Você tem que ir na igreja prestar o seu culto a Deus, orar a Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja para reparar o defeito de um, o defeito do outro. Só que a pessoa está perdendo tempo. Porque a nossa ida de ir à igreja, por que ir na igreja? Por que eu devo ir na igreja? Eu devo ir prestar o meu culto de agradecimento a Deus pelo dia e pela vida que Ele me deu. Durante o dia, durante o meu trabalho, você trabalha lá na eletrônica, você trabalha na firma lá, todos, né? Devemos que prestar o culto de agradecimento a Deus pelo dia, pela vida, pelo ar que nós respiramos, né? E chegar na igreja, prostrar-se de joelho, orar a Deus, e agradecendo a Deus por tudo e oferecer o de melhor para Deus. As pessoas pensam que ir na igreja é para receber, não é para receber, nós iremos para nos dar o que? Adoração a Deus. Adoração a Deus, com respeito a Ele e à santidade. Quando se entra dentro da igreja, nós temos que ter a maior reverência. E qual é essa reverência? É nós buscar a Deus em espírito e em verdade, entendeu? Não olhar para quem está do lado nem para a esquerda, olhar somente para Cristo, entendeu? E ser grato a Deus por tudo. Até o momento que finalizar o culto e o pastor dar a bênção por todos, e nós ir embora gratificadamente, sendo grato a Deus e ser feliz com Ele. Sim, entendeu? sim, Toninho.
Eu acho muito pertinente, Babi, essa pergunta que você fez, e é muito interessante, porque quando nós somos gratos a Deus pela essa vida que Deus nos deu, ela não foi uma coisa que nós fomos lá e compramos por ela, não é isso, pastor? Não foi comprada. Então é por isso que a gente tem que ter essa reveria a Deus, porque essa vida foi Deus que nos deu. Você não consegue comprar uma vida. Dinheiro nenhum do mundo Não. consegue comprar uma vida. Então, por isso que nós temos que ser gratos a Deus, agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, pela saúde, Pela vida. pela vida. Então, a gente tem que ser grato a Deus por tudo isso. Então, nós não somos donos da nossa vida, porque basta Deus dizer, olha, hoje chegou seu dia, ninguém consegue mudar um minuto daquilo que Deus E por coisa disse. também, Montoninho, isso não é mérito nosso, o mérito é de Deus. De Deus. Entendeu? Porque quem era nós? Nós, na verdade, nós estávamos perdidos. Nós estávamos no beco sem saída. Né? É bom para dizer a verdade. Nós estávamos andando, caminhando para o abismo, nós estávamos condenados para o inferno. Sim. Agora, aí eu pergunto para vocês, o que Deus fez para que nós fôssemos salvos e tirados dessa maldição? Agora, o que levou Deus a fazer isso por nós? O amor. O amor. E o amor de Deus é inexplicável. Ninguém explica, entendeu? O amor de Deus. Então, quer dizer, nós estávamos condenados, mas ele veio a este mundo para o quê? Para ser maldito em nosso lugar. Porque todos que eram pregados no bom madeiro era maldito. Então, ele se fez maldito por nós, para nos tirar, nós, da condenação eterna. Para nos trazer o quê? A salvação eterna e a paz. E a vida eterna com ele. E ainda mais é tão de fato, aí eu pergunto para você, mas se você olhar para Deus, e você vai dizer, mas Deus, o que eu fiz para o Senhor dar a sua vida por nós? Porque o homem nenhum não fez nada por Deus, só pecou. Exatamente. Sim. E até hoje nós pecamos. Sim. Porque não adianta, porque hoje em dia a maior falha de muitas pessoas que se diz cristão é apontar o erro seu, apontar o erro dela, apontar o erro dele, mas quem não falha? Somos falhos. A Bíblia nos diz assim, que nós estamos caminhando para uma grande perfeição, mas não é dizer que nós estamos perfeitos. Nós vamos ser perfeitos naquele dia que Ele vai nos aperfeiçoar. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós temos tendência de tropicar e cair e levantar. Sim. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo disse que quando vê o teu irmão caído, estenda a mão e ajude ele a levantar. Hoje não, hoje muitas pessoas fazem o quê? É chutar e jogar fora. E não é assim. Então, sabe o que está faltando isso? O Montoninho e Babi. Está faltando amor. E principalmente na parte da liderança, nos pastores. Na parte dos pastores que diz ser pastores, mas não tem amor pelas almas, tem amor pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Isso é verdade. Isso é fato. Entendeu? Isso é verdade e eu não tenho medo de dizer isso para ninguém. Eu falo abertamente. Pegando um gancho nessa indagação do senhor, pastor, eu gostaria de saber qual que é a influência da igreja evangélica com a política. Como que ela se manifesta? Ou o senhor não quer responder? Tu também pode não querer responder essa pergunta, porque é uma pergunta que, de certa forma, eu acho que denigra até a igreja evangélica, de certa forma, não? O que o senhor pensa? Na verdade, a igreja em si tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Certo? Mas a Bíblia nos fala que há muitos que eram o quê? Ele era governador, que José foi governo lá do Egito, Daniel foi o governo da Babilônia, José de Arimateia foi senador, entendeu? Então nada interfere de alguém que serve a Deus ser político, entendeu? Sim. Até de fato a política ela é boa em si. Certo. Ela é boa em si, mas para quem leva a sério. É verdade. Agora, porque tem muitas pessoas que chegam lá no poder da política lá, se corrompem por causa do dinheiro, por causa do cargo. Então, aí que está o fato, está errado. Ele não sabe separar as coisas. Se você é um servo de Deus, você tem que fazer a diferença lá dentro. Você não tem que coliar com quem está fazendo errado. Concordo. Entendeu? Porque você pode ver que Daniel não se misturou com o povo de lá. Daniel, ele era um servo de Deus. José também não se misturou com o povo de lá. Ele era um servo de Deus. Entendeu? Então, todos que eram ali governantes, que era política, eles sabiam diferenciar as coisas. Sim. Você foi até de fato que Daniel não queria nem as iguarias do rei. Entendeu? Então, a mesma coisa de hoje. Tem muitas pessoas, a política em si ela é boa,
para quem sabe, Para quem sabe, né, realmente, fazer sim. de um político, entendeu? Sim. Então, nessa parte aí, eu não sou contra, eu sou favorável, entendeu? Porque, até de fato, se não entrasse alguém lá que serve a Deus lá, o que seria útil no mundo? Eu Entendeu? concordo com você. Então, tem muitas coisas que tem que entrar um pastor, entrar quer que seja lá, entrar, mas que defende o que é a santidade de Deus. Sim. Defende a santidade de Deus, defende a igreja, defende a família e o povo, família. né, e o povo, né, do Brasil, né, e de todo o país. Sim. Muito bom. É uma palavra que realmente ela tem clareza, e eu quero aqui agradecer, pastor, a sua vinda aqui no Frente a Frente com o Toninho e Babi. Para nós foi uma honra. Obrigado por trazer essa clareza. E eu quero que o senhor mande uma mensagem aí para aquele irmão, para aquela pessoa que acredita que nada dá certo, que o mundo acabou. E eu quero que o senhor fale com ele. Faça de conta que ele está ali ouvindo. Eu quero dizer nesta noite para todos vocês que estão me ouvindo aqui de frente a frente com o Toninho, mais a Babi, eu quero dizer para vocês, não perca a esperança. Ainda há esperança para você. Entendeu? A Bíblia nos fala, enquanto há vida, ainda há esperança. E a única esperança sua não está no político, não está no mundo, mas está em Jesus Cristo. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Tá bom? Vocês são preciosos diante dos olhos de Deus. Sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para poder salvar você deste mundo pervertido. Né? E pode deixar Sim. Eu quero deixar aqui meu contato a vocês, caso vocês precisarem. Eu sou o pastor Luciano Sabino e meu contato é 19 971 446182. Eu prego para todos os lugares. Você pode cruzada, vigília e culto público. E não cobra. E não cobro nada. Vocês podem, minha agenda aberta, vocês podem me chamar, eu estou aí por amor à obra de Deus e amor à alma para o reino de Deus, tá bom? Estou aqui disponível a vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, obrigado. Mandar um abraço também aqui para o pastor Deli, uma pessoa que esses dias eu passei ali no hospital Oliveira Camargo, ele estava lá tomando vacina, estava tomando umas injeções, e eu não pude mais visitar ele. O pastor Deli é uma pessoa muito querida, que a gente tem muito amor. Eu quero agradecer, mandar um abraço para o Jardim Morada do Sol, esse bairro que nós reside. Eu quero mandar um abraço para toda Indaiatuba, e estamos juntos, Babi. Com certeza. Muito obrigado por vocês nos receberem em suas casas. Gratidão eterna.